Boa tarde a todos, meus amigos. Finalmente cumprindo uma promessa que eu fiz lá no início do canal. Vamos falar da guerra do Vietnã. E aí, os Estados Unidos venceram a guerra? Eles realmente perderam a guerra? Como foi que aconteceu? Como começou essa guerra? Ela começou com o imperialismo norte-americano malvadão ali querendo dominar tudo? Foi uma coisa mais tranquila? O que aconteceu para o início dessa guerra? Foi um acidente? Foi outros países envolvidos? Então, o que eu posso dizer é que tem muita coisa sobre essa guerra que não é ensinada na escola. Coisa complexa, coisa importante, que é pateticamente ignorado nas escolas. E é isso que eu quero passar por aqui. Eu quero explicar todos os pontos dessa guerra. Como ela começou, quantas batalhas tiveram, qual foi o número de mortes, os principais líderes, quais foram as consequências, quem são os responsáveis, quais foram os responsáveis por não passar para as pessoas aqui no Brasil essa visão da guerra. Por exemplo, a gente deve ter escutado muito na escola, os Estados Unidos levou um pau na guerra. Isso a gente escuta direto na escola. A gente escuta muito, tipo, o Vietnã lutou contra o imperialismo norte-americano. Então, já vou começar chocando vocês que não foi bem isso. Muitas dessas informações não são verdadeiras. Algumas chegam a ser absurdas. Por exemplo, falar, tipo, a guerra começou pelo imperialismo norte-americano. Eu não sei se isso é burrice ou se é mau caratismo. Porque a guerra nem sequer começou com os Estados Unidos, começou com a França. A guerra do Vietnã ela durou 20 anos. Ela começou no 1º de fevereiro de 1955 e acabou em 30 de abril de 1975. E para entender a origem dessa guerra, eu tenho que voltar na segunda metade do século XIX, que é quando os franceses iniciaram uma série de campanhas militares naquela região do Vietnã para contrabalancear a forte presença dos ingleses em Burma e na Malária Britânica. Os britânicos eles tinham muitas colônias naquela região. E os franceses queriam dar uma balanceada naquilo, vamos dar uma equilibrada nisso. Então, por volta da década de 60, no século XIX, toda aquela região que hoje é o Laos, o Vietnã, o Camboja, já estava nas mãos francesas. Então, mas o que aconteceu? O colonialismo francês não foi bem visto pelos habitantes daquela região. E eles sempre tentaram expulsar os franceses de lá. Eles nunca foram bem vistos por lá. Tipo, tira esses franceses daqui, é nosso país e tal. E sempre houve muita revolta contra os franceses de lá. E nunca teve sucesso, porque a França era uma potência inacreditável. Então, mas o que aconteceu? Aconteceu uma coisa chamada Primeira Guerra Mundial e depois outra coisa chamada Segunda Guerra Mundial. E eu acho que vocês lembram que na Segunda Guerra Mundial a França hasteou a bandeira branca, né? E quando isso aconteceu, aquela região do Camboja, do Vietnã e do Laos ficou sob o controle de um estado fantoche, que é conhecido como a França de Vichy, que era um estado colaboracionista liderado por um marechal chamado Philippe Pétain. Então, mas aquela região era muito fraca, era muito submissa, e acabou chamando a atenção de uma galera japonesa que estava expandindo por aquela área, que era a campanha do Pacífico, que o Japão estava tomando conta de todas aquelas regiões, com destaque da Manchúria e da Coreia, que já estava sob o controle coreano, sob o controle japonês. E vendo aquele caos que estava rolando ali, os japoneses falaram, vamos pegar um pouco daquela região para nós ali. E o que aconteceu? O Japão invadiu e conquistou a Indochina francesa, mantendo aquela região sob controle do Império Japonês até agosto de 1945. Por que até agosto de 1945? Porque ocorreram umas bombas nucleares no Japão e eles se renderam da guerra. Então, no que eles se renderam daquela guerra, os franceses, os japoneses saíram da Indochina francesa. Então, o que eles fizeram? Eles voltaram para aquela região da Indochina, que originalmente estava pertencente à França, para reconquistar aquele território. Mas o que aconteceu? Naquela região havia um político comunista que estava tomando conta daquela região, um comunista local, que ele cresceu bastante de popularidade durante a ocupação japonesa. O nome desse cara era Ho Chi Minh. Presta bastante atenção nesse nome, que esse cara vai ser importante, ele vai voltar bastante. Ele era um revolucionário vietnamita.
O Ho Chi Minh ele defendia a independência do Vietnã e a expulsão dos colonialistas franceses, contando para isso, ele tinha um apoio, ele tinha um pequeno apoio ali de um lugar chamado União Soviética e China. Então, ok, isso é um grande apoio. Por si só, o Ho Chi Minh não teria sido capaz de segurar a França e manter controle daquela região. Mas com o apoio do Exército Vermelho chinês e o Exército Vermelho soviético, aí a coisa mudou um pouco. E foi assim que em dezembro de 1946, os franceses começaram a lutar de forma desesperada para manter o domínio daquela região. E foi assim que se iniciou a Primeira Guerra da Indochina. Os franceses, durante aquele combate pela Guerra da Indochina, eles foram apoiados pelos Estados Unidos. Eles receberam apoio dos Estados Unidos, enquanto o Vietnã do Norte recebia apoio do Exército Vermelho. Eles eram financiados, eram treinados, recebiam armamentos, diversas características, e ficou conhecido como Exército Popular Vietnã. Exército Popular do Vietnã. E isso foi um pesadelo para a França, porque a França ela tinha que lutar em 2 frontes de batalha. Um fronte tinha o Exército Popular do Vietnã, e do outro lado tinha a China e a União Soviética. Então o que acontecia? Foi algo muito parecido com o que aconteceu com Hitler na Batalha de Stalingrado. Atira, atira, atira e tem gente vindo. Era muita gente. É quase inviável para a França conseguir se manter naquele combate. Em janeiro de 1950, a União Soviética e a China elas declararam publicamente o apoio deles ao Ho Chi Minh. O que levou os Estados Unidos a constatar que caso os franceses perdessem a guerra, o comunismo iria se espalhar por toda aquela região da Ásia. E por esse motivo que os Estados Unidos começaram a oferecer suporte militar ao exército francês. Foi a partir de 1950 que a presença norte-americana começou a crescer na região, mas apenas na forma de conselheiros militares e operadores logísticos. Não tinham pessoas armadas dos Estados Unidos metendo bala ali, eram conselheiros e operadores logísticos. E foi uma loucura essa guerra, tipo, morreu muita gente. Morreu tipo, mais de 300 mil civis e 400 mil militares. Acho que cerca de 90 mil da França. 90 mil franceses. Pra você ver, morreu 90 mil franceses de 400 mil militares. Mais de 300 mil militares do outro lado. Então, eu acho que foi... Não me lembro exatamente o ano que a França reconheceu a derrota. Mas eu acho que foi em 1954 que a França reconheceu a derrota naquele lugar. Com a expulsão dos franceses do Vietnã, ele foi provisoriamente dividido no meio. Que foi com essa expansão da França ali que gerou essa divisão. E é essa divisão que leva oficialmente à Guerra do Vietnã. Que foi a divisão entre o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul. O Vietnã do Norte era comandado pelo Ho Chi Minh. Ó, esse cara voltando. Esse cara que vai comandar o Vietnã do Norte. O Vietnã do Norte era o Vietnã comunista. No entanto, entre 1954 e 1960, o Vietnã do Sul, que era o Vietnã não comunista, ele foi alvo de intensas lutas pelo poder, que parecia que tinha uma tendência a conduzir o Vietnã do Sul a uma guerra civil. Então, presta atenção. Foi aquela campanha pela Indochina francesa que causou a divisão do Vietnã que levou à Guerra do Vietnã. Então não foi os Estados Unidos que levou ao início desse conflito. Então toda essa estabilidade atraiu as atenções do Vietnã do Norte. Tipo, todo aquele caos que estava acontecendo pela disputa do poder do Vietnã do Sul fez o Vietnã do Norte invadir o Laos. E ele invadiu a região ali do Laos. E ele conseguiu uma posição estratégica militar muito interessante, que ficava ali na fronteira do Vietnã do Sul. E nos anos 60, eles começaram com o Vietnã do Sul, uma verdadeira sequência de caos interno. E o Vietnã do Norte se espalhando de forma muito agressiva pelos territórios do Laos e do Camboja. O Camboja e o Laos estavam sendo invadidos ali pelo Vietnã do Norte. E eles não... Tem gente que gosta de defender, tipo, não, coitado do Vietnã que foi atacado pelos Estados Unidos. Como vocês acham que foi a invasão do Laos e do Camboja? Que eles entraram naqueles países jogando flores? As pessoas falam muito tipo o imperialismo norte-americano. Qual foi a conquista territorial dos Estados Unidos no século XX, século XXI? O Havaí? O Alasca?
Isso foi uma invasão territorial realmente. É que nem falam, por exemplo, das Falklands. Ah, nossa, Inglaterra, imperialista. Quem invadiu as Falklands foi a Argentina. Fizeram até uma pesquisa lá se o povo já se considerava inglês ou argentino. 99% do povo votou que eles eram ingleses. E a Argentina lá invadiu do mesmo jeito com a ditadura argentina. E isso que acontece, tipo, o Vietnã do Norte fala, ah, é o coitado, o maldito imperialista americano. Mas quem estava invadindo os territórios e tomando conta foi o Vietnã do Norte, que invadiu Laos e o Camboja. E não invadiu jogando flores. Foi uma coisa violenta. Ai, meu Deus do céu. E com tudo isso acontecendo naquela região, ali do Laos, do Camboja, Vietnã do Sul, naquele caos interno, já estava bem claro que aconteceu uma coisa errada ali. Então, em 1960, tem o início da administração do John Kennedy. E a situação do Vietnã, assim, entrou numa nova fase. Para os Estados Unidos, já era bastante evidente que os comunistas do Norte estavam filtrando agentes dentro do Vietnã do Sul, através das fronteiras, vindo diretamente pelo Laos. A administração do Kennedy, ela reforçou ainda mais a aproximação do governo sul-vietnamita, que era governado por Ngo Dinh Diem, um nome complicado de falar e de escrever, gente. E isso já era algo que havia sido começado na administração de 50 pelo Eisenhower. Eisenhower foi um general da Segunda Guerra Mundial que virou presidente dos Estados Unidos. Ele já estava vendo essa aproximação com o Vietnã do Sul, porque as coisas lá iam dar merda. O Kennedy, ele era contra o envio de soldados norte-americanos para o Vietnã, ele dizendo que o combate ele devia ser travado exclusivamente pelas tropas sul-vietnamitas. O Kennedy iria oferecer informação, treinamento, armamento, inteligência, mas não soldados de campo. Em 1963, já estavam no Vietnã do Sul cerca de 16 mil soldados norte-americanos, sendo que a maioria esmagadora estavam ligados a aspectos estratégicos, logísticos, e ainda não estavam indo para o combate. Quem estava em combate eram sul-vietnamitas. A parte americana era mais estratégia, mais essa parte tática. Mas o ponto é que em 1963 ia acontecer uma merda. Ia acontecer uma merda ali. Então, o líder do Vietnã do Sul, o Ngo Dinh Diem, ele foi executado em uma tentativa de golpe de Estado. E em novembro desse mesmo ano, o presidente Kennedy foi assassinado em Dallas. Olha a merda que aconteceu. Mataram os dois líderes no mesmo ano. E com isso, quem assumiu a presidência dos Estados Unidos foi o Lyndon Johnson, que ele assumiu o governo norte-americano e diria poucos dias depois que a luta contra o comunismo deveria ser retomada com força total e determinação. Esse já tinha uma visão mais agressiva sobre como deveria ser lidado com a situação. Então ficou assim aberta a intervenção militar direta nos Estados Unidos no Vietnã. Nos próximos meses, a presença americana dos Estados Unidos no Vietnã chegou no seu auge. Chegou a ter quase 530 mil soldados em 1968. Tipo, em 5 anos, olha o quanto de soldados que aumentou dos Estados Unidos lá. Mas pensa, estamos em 1968, a guerra começou oficialmente em 1955, com o Vietnã do Norte invadindo as regiões, com o Vietnã do Sul. Então isso, os Estados Unidos entraram lá 13 anos depois. Então já foi uma coisa bem longínqua. Para você ver como a guerra do Vietnã é uma coisa complexa, porque para você entender como ela se iniciou, você tem que entender a expansão comunista naquela região e você tem que entender o surgimento do Vietnã do Sul, que vem desde a Indochina francesa. E para entender a presença dos Estados Unidos, você tem que entender a ameaça comunista que representava naquela região e toda a sequência de fatores que levaram aos Estados Unidos a entrar na guerra. Tem gente que gosta muito de dizer que era tipo a luta de cachorros, os Estados Unidos tinha o cachorro dele, a União Soviética tinha o cachorro dele e botaram os dois para lutar por eles. Tipo, a União Soviética quer acabar com os Estados Unidos, põe o Vietnã para fazer isso por ele. Os Estados Unidos quer acabar com a União Soviética e pôr o cachorro deles para lutar por eles. Não é bem assim, era um pouco mais complexa que isso. Havia um problema entre os Vietnãs já, havia a característica da expansão comunista na Ásia, que haveria resistência. É mais complexo que isso. A Guerra do Vietnã, mas de fato, a Guerra do Vietnã ela colocou duas ideologias opostas em conflito. De um lado, você tinha os Estados Unidos defendendo a sua visão capitalista, do livre mercado, e do outro você tinha o governo comunista vietnamita, apoiado pela China e pelos soviéticos. A participação dos Estados Unidos na guerra, ela começou de forma até que meio tímida ali no final dos anos 50, através de conselheiros, e rapidamente escalou, mas foi muito rápido, para uma presença militar maciça nos anos 60.
Principalmente quando ficou evidente que os norte-vietnamitas eles tinham a intenção de invadir o Vietnã do Sul, muito semelhante com o que acontecia na Guerra da Coreia. Eu não sei se você lembra, mas a Coreia se dividiu entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. A Coreia do Norte apoiada pela China e a Coreia do Sul apoiada pelos Estados Unidos. E o que aconteceu? A Coreia do Norte venceu, não é que venceu, fizeram um acordo de paz, tá tudo certo, vamos ficar por aqui. Mas, na verdade, nem isso foi, né, gente? Pelo amor de Deus. Não houve nem acordo de paz. Tipo, a Guerra da Coreia oficialmente praticamente nunca acabou. Eles falaram, vamos parar por aqui, mas nunca houve essas negociações, tipo, acabou a guerra, parou a guerra. Isso nunca aconteceu. Mas isso não foi positivo, porque a Coreia do Norte é o que é hoje, aquele caos, é ali uma base chinesa, e a Coreia do Sul prosperou. Então isso não era viável que isso ocorresse novamente. A Guerra da Coreia foi uma coisa muito esquisita. Tipo, é uma guerra que nunca terminou e é até a fronteira mais vigiada do mundo. É uma coisa realmente muito complexa a Guerra da Coreia também. Voltando agora para a Guerra do Vietnã, não vou entrar em Guerra da Coreia hoje não, pelo amor de Deus, mas é muito semelhante você ver isso. O país dividido no meio, uma parte apoiada pelos comunistas, outra parte apoiada pelos capitalistas em conflito. E agora voltando para a Guerra do Vietnã, em 1966, os Estados Unidos eles estavam definitivamente agora envolvidos com a guerra, com mais de 200 mil soldados na região. O envolvimento dos Estados Unidos da guerra se estendeu de 1963 até 1973, com mais de 600 mil soldados norte-americanos passando pela região, onde mais de 150 mil foram feridos e quase 60 mil foram mortos. Presta atenção, 600 mil soldados americanos lutaram na guerra, 60 mil morreram, um décimo. Do lado vietnamita, algumas estimativas dizem que mais de 1 milhão de militares foram mortos, com outros 600 mil feridos. Você teve 60 mil soldados americanos mortos. Você teve 1 milhão de soldados vietnamitas mortos. Num ponto de vista de batalha, isso parece mesmo que os Estados Unidos levou uma surra? E esses dados você encontra em qualquer lugar. Não são dados difíceis de achar, não. Você fala que os Estados Unidos levou uma surra, mas morreu 60 mil soldados. No Vietnã morreu 1 milhão. Calma que a gente vai analisar esses resultados da guerra mais pra frente. Do lado do Vietnã, agora foi tipo analisando o conflito em si, foi algo extremamente brutal. E como estava no auge ali da mídia, da transmissão, foi muita coisa, foi transmitido ao vivo para todas as televisões dos lados norte-americanos. E foi algo muito brutal de ver na televisão, que apesar da vitória dos terrenos, com os Estados Unidos vencendo praticamente todas as batalhas das quais se envolveram na região, as imagens impactantes que passavam na televisão chocavam o público norte-americano. E aí começou a surgir os pedidos de fim da guerra, que foi muito impulsionado com uma influência muito grande dos movimentos de esquerda que estavam ganhando força nos Estados Unidos, que era a New Left. Que como o próprio Eliezer já falou em um vídeo bem antigo do canal da Escola de Frankfurt, ele fala da New Left. O povo fala muito... Os Estados Unidos é um lugar muito complexo. Pra você ver como ele é um país poderoso, ele é o coração do conservadorismo no mundo. Mas também é um dos corações do esquerdismo no mundo. Pra você ver como é complexo os Estados Unidos. A esquerda norte-americana é muito forte. Ela é muito influente. A força dela em Nova York, Washington, São Francisco, Flórida, Chicago, Seattle, Washington é muito grande. Existe um conservadorismo fortíssimo nos Estados Unidos, mas também existe um esquerdismo fortíssimo nos Estados Unidos. Até como diz que o coração da esquerda na América é Nova York. É uma coisa muito complexa entender a esquerda nos Estados Unidos. Então, aí já nos anos 70... com o apoio da sociedade, o conflito era praticamente zero, a sociedade não queria mais que essa guerra continuasse. E apesar dos Estados Unidos terem vencido praticamente todos os combates que eles travaram, os resultados práticos não apareciam. Com o Vietnã do Norte lançando mais e mais e mais soldados com o Vietnã do Sul. Era tipo a guerra de Stalingrado, vai mandando gente, e vai matando gente. E é assim que estava sendo travada aquela guerra. Mas por isso, no final de 1972, o Vietnã do Norte tinha como único objetivo invadir e anexar o Vietnã do Sul. E ele acabou reconhecendo a derrota e aceitou os termos de paz propostos pelos americanos.
apesar de toda essa invasão, a posição começou a ser insustentável. Apesar de ter armas russas e chinesas com o Vietnã do Norte, eles não conseguiam resistir ao número de baixas. Os Estados Unidos, apesar da grande satisfação popular, eles queriam que aquilo acabasse. Todo mundo queria que aquilo acabasse. O Vietnã do Norte, apesar de ficar mandando gente, o número de baixas era absurdo. Eles perdiam todos os conflitos. E a pressão popular nos Estados Unidos era para que a guerra acabasse. Então, em 1972, aconteceu os acordos de paz de Paris, que era, vamos encerrar essa guerra, vamos parar com essa merda aí, que o negócio já passou do controle, já morreu muita gente, vamos pôr um fim nisso. Então, aí vai vir a merda agora. O golpe final dos Estados Unidos contra o Vietnã do Norte foi a Operação Linebacker 2, que ocorreu entre os dias 18 e 29 de dezembro de 1972, com os Estados Unidos lançando um feroz bombardeio aéreo contra Hanoi, destruindo praticamente tudo o que restava da capacidade industrial norte-vietnamita. Eles mandaram um bombardeamento em Hanoi e destruiu tudo. Esse ataque levou o Vietnã do Norte finalmente a aceitar os termos propostos pelos Estados Unidos, que é a rendição de Paris. Esses termos seriam assinados em janeiro de 1973 e seriam reconhecidos como Acordo de Paz de Paris. Com a assinatura desse acordo alcançava o seu objetivo de guerra, que era impedir a invasão do Vietnã do Norte contra o Vietnã do Sul, e o seu adversário reconhecendo assim a derrota e não invadiria mais assim o seu vizinho do Sul. O acordo era o seguinte: vocês ficam na sua, deixa o Vietnã do Sul quieto, vocês não vão mais invadir essa merda e vai ficar todo mundo tranquilo. E eles assinaram esse acordo. Então, mas se do ponto de vista militar os Estados Unidos não foram derrotados pelo Vietnã do Norte, porque fala tanto assim dessa derrota? Então, aí a gente vai entrar agora numa parte política e na traição, né? Isso aconteceu quando os Estados Unidos fez um acordo com o Vietnã do Sul, que era manter armamento, deixar tudo certo lá, e eles iam retirar as tropas. E deixariam equipamentos e iam treinar os sul-vietnamitas para, se caso acontecer alguma coisa, estão de boa. Então, em 1975, já saindo as tropas americanas de lá, a presença norte-americana no Vietnã do Sul era mínima. Enquanto isso, os norte-vietnamitas, apoiados pelos chineses, os soviéticos, eles viram nisso uma oportunidade. Pera aí, a galera tá saindo dali. É agora. Eles literalmente rasgaram o Acordo de Paz de Paris e atacaram o Vietnã do Sul com força total. Foi uma traição. Tipo, eles assinaram a rendição. Os Estados Unidos estavam saindo de lá, eles falaram, quer saber, que se foda. Eles rasgaram o acordo e invadiram o Vietnã do Sul. Foi traição. E o Vietnã do Sul, ele estava despreparado, ele estava reconstruindo o país, ele estava naquele momento de reerguer a nação. Eles não estavam esperando que isso fosse acontecer da forma que ocorreu. E como nessa época os Estados Unidos era administrado por um governo que era contrário à guerra, o país não interveio. Ele ficou de boa. E isso acabou com uma rápida vitória do norte vietnamita contra o sul. Por isso, do ponto de vista meramente militar, se a gente for analisar isso de um ponto exclusivamente militar, os Estados Unidos não perderam a guerra. Eles venceram todas as batalhas, o número de baixas não foram dos Estados Unidos, foram muito maiores do Vietnã. Eles conseguiram fazer o país se render e perderam numa traição. Então, da onde veio esse mito que os Estados Unidos levaram pau na guerra do Vietnã? Isso vem muito da forma que o nosso país estava sendo administrado. O nosso país tinha o João Goulart, que era um comunista, e depois, com a queda dele e assumiu a ditadura militar, você fala, como diabos isso pode ter acontecido se o Brasil era governado por uma ditadura militar? Então, um tal de Gilberto Couto e Silva, ele foi um cara muito inteligente e ele teve aquela brilhante estratégia da panela de pressão. O que é a estratégia da panela de pressão? Que a esquerda, ela estava sufocada aqui no Brasil e ela precisava de uma forma de escape para que aquilo não explodisse. Então deixa o âmbito cultural pros esquerdistas e a gente se preocupa com as guerrilhas. Então toda a cultura ficou na mão dos comunistas. Então toda a história ela foi contada aqui no Brasil durante a década de 60, 70, 80, 90 pelos comunistas. Então a versão que a gente tem da Guerra do Vietnã é a versão contada pelos comunistas. Então é claro que isso vai ser mostrado que os Estados Unidos eram filha da puta que perdeu a guerra e levou uma sua. É pegar na trouxa. E inacreditável como essa versão ainda perdura até os dias de hoje.
E não se trata da versão que mais agrade você. Você quer ver os Estados Unidos como vilão? Você quer ver a Vietnã como vilão? Não interessa. O que interessa é que, do ponto de vista militar, os Estados Unidos venceram a guerra. Do ponto de vista de batalhas. Mas ainda assim eu vou analisar isso com mais calma, porque tem algumas informações ainda que devem ser passadas isso. A fuga das pessoas do Vietnã do Sul naquela invasão foi uma coisa assustadora, foi algo terrível, as pessoas se casando para fugir do país. Foi uma coisa desesperadora, foi uma coisa terrível que aconteceu na invasão do Vietnã do Norte. As pessoas gostam de mostrar o Vietnã do Sul e os Estados Unidos como os vilões, mas você vê o que aconteceu naquela região, você não pode dizer isso. Isso é desmerecer a morte de muita gente. Foi algo terrível. O número de baixas americanas no total foi cerca de 60 mil soldados. Enquanto que o número de baixas do Vietnã do Norte foi mais de 1 milhão. Calculam-se cerca de 1,5 milhões de soldados. Você tem que entender também o que estava acontecendo nos Estados Unidos durante o final dessa guerra. Você fala, por que os Estados Unidos não voltou para ajudar? Como assim o governo era contra? Porque você tem que entender que quando o Vietnã do Norte ganhou ali, ele invadiu o Vietnã do Sul, o comunismo de fato se espalhou por aquela região. E o que aconteceu no Camboja, ali do Pol Pot, foi uma das coisas mais horríveis da história. Colocaram campos de concentração no Vietnã. Você acha que quando o Vietnã do Norte invadiu ali foi tudo pacífico? Não foi. A coisa foi pesada. Existia um movimento pacifista. Vamos tentar entender o que aconteceu nos Estados Unidos. Por que ele deixou o Vietnã na mão depois de tantos anos de guerra? Tipo, agora vocês vão deixar na mão? O movimento pacifista americano, ele era baseado em informações falsas que eram transmitidas pela mídia. Olha, fake news desde muito tempo aí. Que mostravam os Estados Unidos perdendo a guerra e que a embaixada americana havia sido invadida. Lá mostrava os Estados Unidos levando um pau, que a embaixada tinha sido invadida. E aquilo gerou um terror nos Estados Unidos. Tipo, nossa, a embaixada americana foi invadida em Saigon. Traga nossos soldados de volta. Fim da guerra. Pare com isso. Estão morrendo as pessoas. Então, mas nenhum Vietcong... Sabe quantos Vietcongs entraram na embaixada americana? Nenhum! Nenhum conseguiu entrar na embaixada americana. Houve uma tentativa de invasão. E foi um fiasco. Um verdadeiro fiasco militar. Ninguém conseguiu entrar. Jogaram granadas e mataram todos aqueles vietnamitas que estavam tentando entrar, que eram os Vietcongs. Não, foi um vexame. Ocorreu também a Batalha do Tet, que 3/4 do exército Vietcong foi devastado pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos detonou a Vietnã naquela guerra. Mas toda a mídia que estava fazendo a transmissão naquela época era uma mídia pró-comunista. E é o que eu falei, a história sendo contada pelos comunistas. O próprio Lyndon Johnson, ele era mais suscetível às notícias da mídia, preocupado com eleições. E aí ocorreu toda a retirada de tropas. Foi até dito pela mídia norte-americana que o Ho Chi Minh não era comunista, ele era apenas um líder pacifista. Um líder pacifista! Pensa bem, um líder pacifista, Ho Chi Minh. Dali, após a invasão do Vietnã do Sul, eles invadiram o Camboja. E surgiram com o comunismo, onde morreu mais de 1 milhão de civis do Vietnã e 2 milhões de civis no Camboja, e tudo isso em tempo de paz. Esse pacifista é responsável direto pela morte de 3 milhões de pessoas. É mais do que o dobro da guerra de 20 anos. E ele conseguiu isso em tempos de paz. O que morreu no Camboja foi quase 1/3 de toda a população do Camboja. 1/3 do país foi destruído. Imagina se isso acontece no Brasil, tipo a região sul e sudeste destruída inteira. Em tempos de paz. E a mídia americana chamou esse cara de pacifista. Em 1972, os Estados Unidos e os vietnamitas do Sul já estavam vencendo a guerra de forma decisiva. E isso quem disse foram os próprios vietnamitas do norte, foram os próprios Vietcongs. Eles disseram, não tem como, a gente perdeu isso aqui. E os acordos de paz de Paris pararam com todos os bombardeios que o Vietnã do Norte estava recebendo. Em 23 de janeiro de 1973, o Nixon discursou para a nação, em horário nobre, que era o presidente dos Estados Unidos na época, que os acordos de paz seriam assinados entre os dois Vietnãs, os Vietcong e os Estados Unidos no dia 27 daquele mesmo mês. E foi chamado pelo parlamento de VV Day, Victory on Vietnam Day. E houveram inclusive acordos entre os Estados Unidos e o Vietnã do Sul de reposição militar.
que era quando as tropas americanas estavam saindo, mas era uma coisa chamada de bullet for a bullet, tipo bala por bala. Daremos forças militares para você, armamento, suporte, treinamento, para que caso o Vietnã do Norte invada, a gente possa ajudar vocês. E o que aconteceu? Uma coisinha chamada Watergate. E isso derrubou o Nixon da presidência. E no que caiu o Nixon, vieram os democratas. E os democratas fizeram uma coisa chamada desfinanciamento militar. Eles romperam o acordo que haviam feito com o Vietnã do Sul. E quem assumiu a presidência depois disso foi o Gerald Ford. Os vietnamitas do norte, eles começaram a testar os Estados Unidos. Como assim? Invadindo cidade por cidade. Invade aqui, vamos ver o que vai acontecer. Invade aqui, vamos ver o que vai acontecer. E nada acontecia. Porque toda essa ideia do governo democrata que assumiu os Estados Unidos era tipo, não, deixa quieto, não vamos tirar isso daí. Democratas fazendo merda desde sempre, né? O Gerald Ford, inclusive, ele implorou ao Congresso. Ele foi implorar ao Congresso que mantivessem a palavra ao Vietnã. Isso foi filmado e passou na televisão. E você vê que vários democratas simplesmente se levantaram e saíram da Câmara. Tipo, foda-se, não quero saber disso. Saigon depois foi invadida pelo Vietnã do Norte. Ela foi rebatizada de cidade de Ho Chi Minh. Olha só que terrível. Tiraram o nome da cidade e botaram Ho Chi Minh. É tipo Stalin invadiu a Alemanha. Um exemplo mais chocante. É tipo o Hitler invadindo São Paulo e chamar de São Hitler. O ex-senador do Arkansas, o William Fulbright, ele fez uma declaração sobre a rendição do Vietnã do Sul. Eu não estou mais angustiado do que eu estaria se o Arkansas tivesse perdido um jogo de futebol para o Texas. A importância que ele deu para isso foi a derrota de um jogo de futebol americano. Se ainda não entrou na cabeça de vocês o quão terrível foi essa expansão comunista, com a destruição do Camboja, do próprio Vietnã, houveram campos de reeducação nessas regiões, onde mais de 250 mil pessoas morreram. Que chama de campos de reeducação, mas eram campos de concentração. Houve isso no Vietnã, houve isso no Camboja. O do Camboja foi possivelmente o campo de concentração mais violento da história. Foi algo realmente terrível o que aconteceu nessa região. Se os Estados Unidos tivessem mantido a palavra deles e mantido o financiamento militar ali, o Vietnã do Norte nunca teria invadido aquela região. O Camboja não teria sofrido o que sofreu e as coisas teriam sido diferentes. E 3 milhões de pessoas não teriam perdido as próprias vidas. Quem apoia esse tipo de regime, que levou à morte de 3 milhões de pessoas em tempo de paz, ou é um canalha ou é um psicopata. Ah, mas eu não sabia. Existe uma coisa chamada burrice criminosa, onde a sua burrice causa a morte de pessoas e o mal de pessoas. E é isso que a sua burrice causa. Vai atrás de informações e procure a verdade. Não tô aqui pra agradar porra nenhuma. Eu não tô aqui pra puxar o saco quem gosta dos Estados Unidos, quem gosta de comunismo. Eu tô aqui pra mostrar a verdade. No campo de batalha, os Estados Unidos venceram todos os combates. Eles terem se rendido e saído daquela região gerou um verdadeiro genocídio. Morreu o dobro de pessoas da guerra em tempos de paz. Isso é indiscutível. Agora, voltando à pergunta principal. Os Estados Unidos venceram a guerra ou não venceram? Isso é algo complicado. Por quê? Isso me lembra muito o que falam da ditadura militar brasileira. Tipo, não pode chamar de ditadura militar brasileira. Não morreu ninguém, não mataram quase ninguém, foi quase uma dita mole. Então, meu amigo, mas você não... Acho que essas pessoas estão jogando muito videogame. Você não mede uma ditadura pelo número de corpos que ela deixa. Não é um jogo de videogame, não é um killing count. Se a ditadura não matasse ninguém, mas fosse um regime militar, ainda é uma ditadura. Os Estados Unidos venceram todas as batalhas? Sim. Mas a guerra, ela não é travada para ver quem mata mais. Isso não é Battlefield. Isso é para você ver quem realiza um objetivo. Qual era o objetivo dos Estados Unidos? Que aquela região não se tornasse comunista. E o que aconteceu? Aquela região se tornou comunista. Então, analisando por esse ponto de vista, os Estados Unidos perdeu? Ainda é discutível falar que os Estados Unidos perderam essa guerra. Por quê? A curto prazo, sim. Aquela região se tornou comunista. Mas o que aconteceu ao
o formato econômico comunista não é funcional. Então o comunismo naquelas regiões começou a cair sozinho. A longo prazo, os Estados Unidos venceram essa guerra. Porque o comunismo daquelas regiões começou a cair um por um. Então pensa, essa guerra iniciada pelo Vietnã do Norte, para Vietnã do Norte, para invadir o Vietnã do Sul, fazer aquela região comunista. Toda essa guerra, a invasão do Camboja, a invasão do Laos, foi a troco de nada. Hoje o próprio Vietnã, ele é uma nação comunista, mas ele abandonou os ideais comunistas do aspecto econômico. A economia vietnamita não é mais aquilo que já foi um dia. Ela é extremamente regulada ainda, mas não é o que já foi. Então toda essa guerra e toda essa matança foi em troco de nada. Então é uma guerra que dá pra dizer que ninguém venceu. Ninguém conseguiu realizar os seus objetivos. Foi um verdadeiro fracasso. Foi um fiasco. E milhões de pessoas morreram em nome disso. Você acha que havia uma vítima inocente ali dos Estados Unidos, da sua campanha imperialista? Quem começou uma campanha imperialista ali, primeiramente, de certa forma, foi a França, depois veio o Japão, depois retornou a França, e depois dessa campanha imperialista foi prosseguida pelo Vietnã do Norte, que invadiu Laos, o Camboja, e queria invadir o Vietnã do Sul. Você acha que o Vietnã ali era coitado, tadinho deles, era o cachorro pequeno contra os Estados Unidos malvadão? 3 milhões de pessoas mortas. Um cachorro não mata 3 milhões de pessoas. É algo muito mais complexo que isso. É algo muito mais longo que isso. Toda a guerra da Indochina francesa, toda a guerra do Vietnã, você vê todo o controle cultural e midiático que existe desde os Estados Unidos até o Brasil. Você vê que a guerra do Vietnã teve impactos até no Brasil. O governo do João Goulart, o controle cultural, tudo isso possui um envolvimento direto com o esquerdismo no mundo. Então, parem de fazer análises baseado naquilo que vocês acham legal. Fazer análise baseado em impressões é coisa de retardado. Você tem que fazer análises não baseados em impressões, é baseadas em fatos. E que busquem um objetivo final, que é a verdade. O problema é que as análises hoje são feitas baseadas em impressões com o objetivo de te agradar. É o subjetivismo total. As coisas não seguem mais um valor objetivo, que é analisar o que de fato aconteceu e quais seriam as consequências e quais foram as consequências. É tipo, o que eu acho que me faz achar legal. Isso que se faz uma análise hoje em dia. E isso é coisa de retardado mental. A guerra do Vietnã não foi isso. Foi algo brutal. Foi algo longo. E é muito mais complexo do que o imperialismo norte-americano contra os pobres populares que pensavam nos pobres vietnamitas. Se você acha que é isso, que era um malvadão capitalista contra o pobre comunista, é porque você é um retardado. O negócio é mais complicado que isso. Então esse foi o vídeo do Guerra do Vietnã. Verão novos vídeos no futuro. O tema Vietnã já foi encerrado. Cumpri minha palavra lá do meu primeiro vídeo. E vejo vocês no próximo. Fiquem todos com Deus e até mais.